O ser humano é um bicho muito curioso, né? Porque se nós somos formados pela nossa cultura, pela região, pelo tempo onde nós vivemos, por aquilo que nós estudamos, por aquilo que aprendemos lá com os nossos pais, na nossa família, nas nossas tribos, enfim. Existe em nós também um ambiente tão mais sutil e tão mais expandido que também nos direciona. Eu estava lendo hoje um trecho de Nietzsche, de A Gaia Ciência. Eu vou ler esse pedacinho aqui e a partir dele eu quero refletir contigo. Esse trechinho diz o seguinte: descobri por mim que a velha humanidade, a velha animalidade, sim, mesmo todos os tempos primitivos e o passado de toda a existência sensível, continuam a viver em mim, a escrever, a amar, a odiar, a concluir. Despertei de súbito no meio desse sonho, mas somente para ter consciência que estava sonhando. E devo continuar sonhando para não perecer. Precisamente como o sonâmbulo deve continuar sonhando para não cair. A partir desse texto, eu estava refletindo agora há pouco que o ser humano é conhecido por suas decisões individuais, seus pensamentos individuais, mas essa individualidade que aparenta nas nossas escolhas, nos nossos caminhos, as nossas características, não só físicas, né, mas características psicológicas, enfim. Elas estão enraizadas numa dimensão muito maior, que tem a ver justamente com essa ancestralidade que está presente na nossa psique, que está presente nos nossos genes. De um jeito ou de outro, culturas diferentes, religiões diferentes, escolhas diferentes, a gente sempre está tentando responder anseios presentes o tempo inteiro. Desde os primeiros ancestrais até o tempo em que os humanos continuarão aqui na Terra, que são perguntas muito simples. De onde nós viemos? Para onde nós vamos? O que nós estamos fazendo aqui? O que e por que a morte? O que é a vida? Deus? E isso vai se expressando de várias maneiras. As respostas que nós vamos dando a essas questões são muitas. As religiões, uma dessas respostas, a filosofia é uma tentativa de enxergar e fazer perguntas nesse sentido. A própria ciência também está tentando responder dilemas que são muito maiores do que simplesmente a cura de uma doença, o desenvolvimento de uma outra tecnologia. No fundo, a raça humana, como raça, como coletivo, está tentando oferecer respostas a algo que está instalado por alguma razão na gente, seja por questão de sobrevivência, ali nos nossos mais básicos instintos, até aquilo que a gente vai desenvolvendo com o tempo como cultura. O fato é que o índio da tribo mais pré-histórica, escondida, lá da África, e o ser humano europeu, mais culturalmente desenvolvido com a ciência, com a tecnologia dos dias de hoje, de um jeito ou de outro, estão procurando dar respostas para as mesmas questões. Se por um lado isso desaloja o nosso ego de que somos seres únicos tentando responder questões absolutamente individuais, por outro lado, isso nos irmana, isso nos aproxima e faz com que a gente perceba gente muito diferente da gente, oferecendo respostas que a gente discorda, muitas vezes, como a possibilidade de que seja um componente dessa verdade que, no fim das contas, todo mundo está buscando. Eu costumo dizer que eu, pessoalmente, eu vejo a verdade como uma pedra de 1000 toneladas. Ela me esmagaria. Se eu me defrontasse com a verdade como quem olha para o sol e não consegue enxergar depois por algum tempo, a verdade relativizaria tudo aquilo que eu considero certo, errado, verdadeiro, falso, a minha ética, os meus amores, os meus valores. Tudo isso seria esmagado pela verdade que se expressa, por exemplo, naquilo que eu chamo de selvageria da natureza, por aquilo que eu chamo de mistério do cosmos, da vida e da própria morte. A verdade supera as minhas verdades, a verdade com V maiúsculo. Agora, como eu sou um ser tão frágil e fragmentado, eu pego uma lasquinha dessa pedra de 1000 toneladas e ofereço como parte de algo maior. Assim como você, e assim como todos que vieram antes da gente e os que virão depois. E cada lasquinha dessa, talvez, na somatória, se aproxime dessa pedra de 1000 toneladas. A gente jamais vai conseguir carregá-la. Mas se enxergar o meu fragmento como uma expressão dessa tentativa de resposta para algo que é maior do que eu como indivíduo e que passeia pela humanidade, desde os primeiros humanos até os últimos humanos, oferecendo questões, provocando
respostas, movimentando os nossos rumos, talvez a gente enxergue a vida de uma maneira um pouco mais ampla. Reinos, impérios, imperadores, gente poderosa, tudo isso passa. Religiões terminam, crenças se modificam, mas as questões permanecem latentes. A questão é, como indivíduo, que tipo de respostas você dá no dia a dia? E eu não estou falando de maneira filosófica, o que você escreve, quais as suas teses, não nesse sentido. Mas a resposta que você dá para o seu desconforto no emprego, para o seu incômodo no casamento, para a sua dificuldade de relacionamentos, para o seu medo da morte, para suas escolhas políticas, são sempre respostas que passeiam por essas questões muito mais amplas. Se você começar a enxergar esse cordão que as liga, essa raiz que as sustenta, talvez as suas respostas sejam um pouquinho mais amplas e profundas e contribua de alguma maneira não só contigo, mas com toda a humanidade. Pensa nisso.